saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa ensinar para você mais profundamente sobre o seu plano, sobre os projetos dele para a tua vida e habilitar você, te ajudar a seguir nos seus caminhos. Hoje nós vamos estar falando de um tema que a maioria não conhece, razão pela qual também convido você, assim como já convidei a Igreja Sede a fazer as suas anotações. Tome lá teu papel, caneta, enfim, você que já usa mais a tecnologia, se quiser, o computador, o celular, o tablet, enfim. Mas registre aquilo que você vai aprender para depois você poder revisar e fixar para poder aplicar na tua vida. Mas antes da mensagem de hoje, que eu não vou adiantar o título agora, nós vamos fazer aquilo que o Senhor também nos ordenou, conforme está escrito no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Vamos abrir a Bíblia? Malaquias, capítulo 3, versículo 10. O Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor tem uma bênção para aquele que é fiel, para aquele que reconhece que tudo vem de Deus e agradece conforme o Senhor ordenou. Dízimo tem a ver com décima parte, vem da palavra dízima. E a oferta é aquilo que Deus põe no coração do crente, do cristão. Nesse ministério, os dízimos e ofertas são usados para os projetos evangelísticos. Nós temos vários. Temos, por exemplo, os folhetos. Hoje eu vou mostrar esse aqui, de saúde. Então ele fala não só da saúde física, como também da espiritual. É um material usado para evangelismo. Muitas pessoas podem se interessar pela verdade ao ver um pequeno texto, enfim, uma pequena mensagem que lhe chame a atenção. Esse é o propósito do folheto. E você pode usá-lo para fazer o evangelismo. O folheto não tem custo, já foi pago. É só você entrar em contato e solicitar. E também nós estamos em projeto de construção da Igreja Sede. Cita a rua Frei Lívio Paniza, número 530, bairro Campo Comprido, Curitiba, Paraná. Na semana passada nós estivemos mostrando algumas fotos. Não sei se temos hoje essa possibilidade, irmão Cândido, como é que está aí? Para você poder ver como está a construção. Agora vai demorar algumas semanas para sair desse estágio em que você vai ver na foto, porque agora tem que formar aquela base para se fazer a laje. Então tem que fazer toda a caixaria, escorar por baixo, né? Para daí concretar. Então enquanto estiverem preparando isso aí, você não vai ver parede subindo, nada disso, né? Demora um pouquinho aí. É uma fase de muito trabalho e pouco resultado aparente. Mas o que importa é que a obra está avançando em nome de Jesus. Amém? Então, meus queridos irmãos, para você que nos assiste, até reforço isso. Eu não vivo da obra, não tenho salário nesse ministério, não pego nada para mim. Também sou um ofertante, um dizimista como você. Tenho a alegria de contribuir com a obra do Senhor. Há quem seja, há missionários, o ministério já está presente em 11 países e temos o projeto de chegar a todos. São mais de 200, portanto, muito há por ser feito ainda. Então vamos todos nos empenhar em nome de Jesus. Amém? Vamos, portanto, nos colocar em pé. Enquanto estivermos louvando a Deus, aqueles que se prepararam poderão devolver aquilo que é do Senhor. Momento
foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós nos ajoelhamos diante da Tua majestosa presença, reconhecendo que Tu és o nosso Rei, o nosso soberano, e apresentando, Senhor, humildemente essas pequeninas contribuições, pedindo que o Senhor as receba e abençoe. Conforme o Teu propósito, ó Deus, faze com que toda nação, tribo, língua e povo receba a mensagem do verdadeiro Evangelho por meio deste ministério. Abençoe, Senhor, a todas as pessoas que estão empenhadas, engajadas em levar esta preciosa verdade. Abençoe os seus esforços, abra as portas, ó Deus, e que os teus santos anjos preparem os corações de todos que hão de receber a palavra. Pedimos a Deus que continues abençoando os dizimistas e os ofertantes, que eles sempre tenham para si e também para abençoar a tua obra. Abençoe-nos nesta segunda hora, derrame o teu Espírito sobre a congregação, sobre os que nos assistem de forma virtual e também, Senhor, sobre mim nesta ocasião, para que não seja eu, mas que o Senhor Jesus, o teu Filho amado, tenha plena liberdade de revelar ao teu povo, por meu intermédio, a verdade, a luz que procede do teu trono, as coisas que estavam ocultas e escondidas, mas revelam o teu caráter, a tua grandeza e o teu amor pelo teu povo. Pedimos a Deus estas bênçãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema de hoje é o primogênito de toda a criação. Até vou escrever aqui no quadro. O primogênito de toda a criação. Eu vou convidar os irmãos para abrirem as Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1.
A partir do versículo 13, o apóstolo Paulo menciona aquilo que Deus fez por aqueles que aceitaram. Os que aceitaram a Jesus. Verso 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E paro por aqui. Aqui diz que ele nos tirou da potestade das trevas. A palavra potestade é um sinônimo de poder. A ideia é que os seres humanos estavam sob o domínio de Satanás. E assim estão todos aqueles que não aceitaram a Jesus. Eles fazem aquilo que Satanás impressiona a mente deles a fazer. E aí Deus nos libertou como? Derramando o Espírito Santo sobre os nossos corações. E aí Ele nos trouxe para um outro reino, o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus Cristo. Entrar para o reino de Jesus Cristo significa se submeter à direção de Jesus. Agora Jesus é o nosso rei, não é mais o diabo. E aí ele começa a falar de Jesus, apresentar a Jesus. No versículo 14 ele diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Esse texto é uma referência ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue por nós. Então ele passa para o versículo 15, onde nós vamos chegar no ponto onde vamos meditar mais. Disse sobre Jesus que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que significa Jesus ser a imagem do Deus invisível? Eu vou colocar aqui esse termo, imagem do Deus invisível. Opa, vou fazer de novo aqui. Invisível. Note que as duas expressões estão ligadas, porque na mesma frase ele fala: Jesus, ele é a imagem do Deus invisível e é o primogênito de toda a criação. Então vamos tentar entender. Primeiro, talvez se nós entendemos o que significa a palavra imagem, começa a facilitar para nós, né? O que significa ele ser a imagem do Deus? Bom, o Deus invisível é o Pai. Quem que viu a Deus? A Bíblia diz: ninguém jamais viu a Deus. Quando Deus conversou com Moisés, ele falou: tu me verás pelas costas, porque ninguém me verá e viverá. Nenhum homem mortal pode ver a Deus, porque a sua glória consome o pecado, então o homem seria morto. Então Jesus, ele sim pode ser visto, e é dito que ele é a imagem do Deus. Agora, será que a Bíblia está falando imagem no sentido de que Jesus parece um irmão gêmeo de Deus? Se eu olhar fisicamente, ele é igual? Ou será que está falando de outra coisa? É isso que nós vamos descobrir. Nós vamos lá para o livro de Gênesis, abrir no capítulo 1. Lá quando Deus foi criar o homem, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, etc. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem.
A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Aqui dá para a gente descobrir qual é o sentido da palavra imagem. Como? Deus falou que criou o homem à sua imagem e semelhança. Certo? Então vamos considerar uma coisa. Fisicamente falando, homem e mulher são iguais? Não são iguais. Certo? Nasce o bebezinho, você já sabe se é menino ou se é menina. Não são iguais. Certo? Agora, Deus fala que tanto macho quanto fêmea, ambos são a imagem de Deus. Está no versículo 27. Certo? Tanto homem quanto mulher são imagem de Deus. Como é que eles podem ser uma imagem de Deus? Fisicamente não pode ser, porque se os dois são diferentes, não é assim? Então, aqui a imagem não está representando o aspecto físico, né? A semelhança física. A imagem está representando outra coisa. E o que é nesse caso? Ora, o caráter de Deus. Nós fomos criados à semelhança do caráter de Deus. Adão e Eva foram criados como seres perfeitos, que não pecavam. Seres que eram obedientes, seres que estavam em harmonia com a vontade e a lei do Senhor. Portanto, a imagem de Deus, ela tem a ver com imagem moral ou caráter, semelhança de caráter. Tem a ver com isso aqui. Agora, fisicamente falando, Deus usa outra palavra. Olha, façamos ele conforme a nossa semelhança. E por que é semelhança e não é igualdade? Por uma razão. Quem pode dizer se Deus é homem ou mulher? Será que Deus tem sexo? A Bíblia não diz nada sobre isso, certo? Deus é Deus. Então, ao ver semelhança entre nós e Deus, conseguimos entender que Deus tem cabeça, tem braços, tem pernas, tem tronco como nós. Quando nós chegarmos lá, Deus é um ser que pode ser abraçado, certo? E pode nos abraçar também. Então, Deus tem cabeça, tronco e membros. Se alguém tem dúvidas, pode abrir em Daniel capítulo 7. Ali nós encontramos uma descrição do ancião de dias do céu, ou seja, o ser mais antigo do céu, o qual é Deus, o Pai. Daniel 7. Versículo 9. E continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. Continua. O seu trono, chamas de fogo, etc, etc. Então a gente vê que Deus, ele vestia, tinha uma veste, tinha cabelo, se assentava. Opa, então realmente ele é semelhante a nós, não é? Nós também podemos nos assentar, temos cabelo, vestimos. Então, quando Adão e Eva foram feitos à semelhança de Deus, isso quer dizer que eles tinham cabeça, tronco e membros, né? Cabeça, peito, braços e pernas. Mas é semelhança, não é igualdade. Por quê? A Bíblia não fala. Deus era homem, Deus era mulher. Isso aí vem do paganismo, né? Divindades femininas, divindades masculinas. Nós não temos nada com isso. Então, a palavra imagem tem a ver com moral, com caráter. E agora a gente vai lá para Colossenses e volta para aquela expressão. Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, o que quer dizer isso aqui? É semelhança física ou é semelhança moral? Semelhança de caráter? Semelhança de caráter. Semelhança de caráter. Então, aqui quer dizer que ele é a imagem da moral, do caráter de Deus. Vou pôr entre parênteses aqui, embaixo, né? A imagem é moral, caráter. Está aqui. E na mesma frase, lá em Colossenses, nós podemos voltar,
Colossenses capítulo 1, nós vamos ver que na mesma frase ele apresenta aquele outro termo, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15. Primogênito. Olha que é uma palavra que dá para você separar ela, né? Primo mais gênito. Primo vem de primeiro, gênito gerado. Então eu vou separar ela aqui embaixo, ó, para a gente entender o que ela significa. Então, primo, primeiro. Gênito, gerado. Agora observe que interessante. Nesse verso, Deus está se referindo à semelhança física de Jesus ou à semelhança moral e de caráter com Ele? Está se referindo a moral. Está aqui, a gente já viu, certo? Então, Ele é a imagem moral. Então, quando Ele está falando o primogênito de toda a criação, o sentido tem que ser o mesmo dessa outra aqui, porque a frase é a mesma, né? Ele é, ao mesmo tempo, a imagem do Deus invisível e é o primogênito de toda a criação. Portanto, essa palavra primogênito fala primeiro gerado a imagem moral de Deus. Até aqui. Todos estão entendendo? Tá fácil de entender? Tranquilo? Sem dúvidas? Então Jesus foi o primeiro gerado à imagem moral de Deus. O que significa isso? Jesus ser a imagem moral. Quer dizer que ele tinha um caráter igual ao de Deus. A altura de caráter igual ao de Deus. Ou nobreza de caráter. Vou colocar assim, nobreza / altura de caráter igual a de Deus. Aqui. Deu. Bom, posto isso, nos resta entender o porquê que Paulo apresentou Jesus como sendo esse que foi o primeiro gerado à altura de caráter igual a de Deus. Quando a gente fala de um primeiro, quer dizer que pode haver um segundo, um terceiro, um quarto, não é assim? Né? Essa é a ideia. Então, aqui a gente começa a entender várias coisas. Por exemplo, se Jesus ele é o primeiro gerado à imagem moral de Deus, o primeiro gerado tendo um caráter igual ao de Deus, quer dizer que Deus deseja que outros também cheguem a ter um caráter igual ao dele. Faz sentido? Claro que faz sentido, né? E aí a gente desmistifica uma série de teorias que se fazem a respeito dessa palavra primogênito. Por exemplo, os testemunhas de Jeová usam esse texto para dizer que Jesus foi um ser criado fisicamente, quer dizer, Deus, como se Deus tivesse feito um boneco lá de barro ou qualquer outra substância, e aí tivesse dado vida e aquele era o seu filho, era Jesus. Mas o texto não fala nada a respeito disso, não tem nada a ver com o sentido físico. O texto está falando no sentido espiritual, caráter, está aqui, entendem? Então, é importante a gente compreender. E outra, logo no próximo verso, Paulo diz o seguinte, que Jesus não é uma criatura, na verdade ele é criador. Olha o verso 16. Porque nele
foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de tudo. Antes dos anjos serem criados, antes do universo ser criado, antes do primeiro átomo ser criado, Jesus já existia. Jesus foi a primeira obra, por assim dizer, de Deus, gerar um filho. E depois que Jesus foi gerado, aí tem uma expressão aqui no verso 16 que fala assim: nele foram criadas. Em Jesus foram criadas todas as coisas. Como é que você entende isso? Ah, mas isso parece um pouco difícil de entender. Parece, né? Será que dentro de Jesus foram criadas as coisas? Será que ele está querendo dizer que tudo foi criado pela mente de Jesus? Então Deus não fez nada? Quer dizer, Deus falou, olha filho, está tudo aí, cria o que você quiser. Né? Faça aí o que você achar melhor. Será que foi assim? Não, porque a Bíblia várias vezes fala que Deus é o Criador, não é assim? Gênesis, por exemplo, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus, o Pai de Jesus, no princípio criou Deus os céus e a terra. E em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, a Bíblia diz, há um só Deus, o Pai. Né? Então Deus criou. Então a ideia, quando fala assim, que em Jesus, nele foram criadas as coisas, não é porque tudo apareceu na mente de Jesus, está fora, não é isso. O que pode ser então? Então, nele foram criadas, bom, se não é dentro dele, tem outra coisa aqui, irmãos. Quer dizer que tudo que foi criado a partir dele. Vou trocar em miúdos. Deus pensava em criar. Deus pensou no irmão Cândido, né? Pastor Gilvan, enfim, cada um aqui, né? Irmã Francisca, enfim. E aí, ele olhou e falou, mas esses vão me dar problema, porque vão pecar, né? Aí, como é que eu vou resolver? Porque o salário do pecado é a morte. E aí, como é que eu vou resolver isso aí? Alguém precisa morrer por eles. Que tal se eu criar um substituto? Bom, mas eu não quero perder ninguém. Já pensou você ter 2 filhos e ter que escolher qual deles vai morrer? Hein? Difícil, né? O irmão, já pensou? Você tem que selecionar dos teus filhos um para morrer. Porque um fez uma coisa errada, o outro tem que morrer por ele. E aí? O que você faria? Difícil, né? Não ia fazer nada, não ia resolver. Né? Entende? Mas ia ser um dilema. Né? E aí, como é que Deus ia resolver isso aí? Bom, Deus não queria perder ninguém, então o plano dele tinha que ser perfeito. E aí só tinha um jeito, sabe como? Da mesma forma que quem peca morre, quem não peca não pode morrer. Está lá em Gálatas capítulo 3, vejam lá. Gálatas capítulo 3. (3:12). Ora, a lei não é da fé, mas o homem que viver estas coisas, por elas viverá. Quem obedecer 100%, sem nunca errar, vive. Agora, que espécie de obediência leva a pessoa a nunca morrer? Será que é a obediência de um anjo, por exemplo? Daí o anjo podia vir aqui e morrer por nós. Depois o anjo, por exemplo, o anjo Gabriel, daí ele ia ressuscitar. Será que o anjo Gabriel podia ser crucificado por nós? Segundo a Bíblia, não. Por quê? Porque mesmo nos anjos perfeitos, Deus encontra ignorância. Abram lá em Jó, capítulo 4. Jó, capítulo 4.
Versículo 18, ou 17 e 18, diz assim: seria, porventura, o homem mais justo do que Deus? Seria, porventura, o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra... Aqui na minha Bíblia diz até loucura. Não encontra imperfeições, loucura. Então o que acontece? O anjo, embora criado lá como Adão e Eva, né? Pense, cada ser criado era como uma criança, puro de coração, mas precisando aprender. Não é assim? Mas Deus precisava de um ser que não errasse em nada, nem por imprudência, nem por ignorância. Esse ser poderia obedecer à lei 100%, e aí sim, ele podia morrer e depois ia ressuscitar pela sua própria justiça. Então não dava para ser um ser criado. Os seres criados nascem como bebês, no sentido de que eles vão aprender coisas. Por mais que tenham nascido com o corpo de adulto, como Adão, né? Vai aprender. Então, Deus tinha que criar alguém que já nascesse com um caráter igual ao dele. Bom, criar não dava. Então ele tinha que gerar alguém a partir dele, porque Deus é perfeito, certo? Se alguém tivesse o caráter igual ao de Deus, pronto, esse poderia ser o Salvador. Daí a necessidade do Filho ser gerado à mesma altura de caráter de Deus. Então Deus gerou um filho. Um filho recebe os traços de caráter do seu pai. Muita gente olha para o filho e fala, tal pai, tal filho. Não é assim? Ó, é o pai escrito. Tudo que o pai faz, o danado faz também, né? Então, aqui, no plano de Deus, o plano eterno, a mesma coisa. Compreendem? Então, o que acontece? O plano de criar coisas, ele só era viável se houvesse o Filho de Deus, se o Filho de Deus existisse. Porque se Jesus não existisse antes de Deus criar as coisas, então, quando nós pecássemos, nós íamos morrer nos nossos pecados. Não teríamos nenhuma esperança. Então, o plano da criação foi projetado em cima da pessoa de Jesus. É assim, tudo vai ser criado a partir dele. Sem ele não vai dar. Só com ele. Então Deus primeiro gerou a ele. E aí, nós entendemos o significado do texto. Nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Quer dizer, na pessoa dele, numa pessoa perfeita como Filho de Deus, foram criadas todas as coisas. Ele é que dá estabilidade para o governo. Essa palavra estabilidade, ela está ficando mais comum assim para nós nos últimos anos. Por quê? Quando tem um presidente que ninguém confia, aí ele fala assim, não vai haver investimento, porque não tem estabilidade no país, não é assim? Que com esse presidente ninguém confia. Agora, quando entra um outro que, daí dizem, agora os investidores confiam, né? Então, com esse presidente, o país vai ter estabilidade, né? Então é isso, compreendem? Então, estabilidade está relacionada com isso, ou seja, alguém que pode dar segurança para o governo. E Jesus podia dar segurança? Claro que ele podia, por quê? Porque as pessoas quando olhassem para ele, iam ver que ele era bom. Iam ver que Jesus é amor, ele nos ama. Jesus tem misericórdia, né? Que Jesus é perfeito. E se ele é assim, e ele revela Deus, então Deus é assim. E eu quero servir um Deus assim. Não é assim? Então isso daria estabilidade. É por isso, meus queridos irmãos, que o pecado nunca mais vai se levantar. Porque depois que Jesus veio à Terra e revelou quem é Deus, aqueles que se decidiram ao lado dele nunca mais querem deixar de servi-lo, né? Nunca mais querem o pecado. Então, ele dá estabilidade ao reino do universo. Voltando lá para Colossenses capítulo 1. Se alguém puder me dar o horário aí, só para eu não me perder, porque não quero me estender demais hoje. Ok, obrigado. Voltando lá para Colossenses capítulo 1. Diz assim, versículo 17:
Ele é antes de todas as coisas. Agora nós já entendemos por quê. Tinha que ser assim, né? Tinha que ter o Salvador antes de criar os problemáticos. Nós, né? Nós não nascemos problemáticos, mas nós nos tornamos problemáticos, não é verdade? Nós nascemos perfeitos, digo lá no nosso pai Adão. Ele não tinha defeito, mas depois a história não foi a mesma, né? Outra palavra, mediador. E Jesus, sim, se tornou mais tarde o nosso mediador, né? Aí nós entraríamos numa questão de que ele conquistou essa posição, né? Mas se tornou de verdade. E é o único que poderia ser o que fazia a ligação entre Deus e nós, né? Por quê? Porque ele tem a perfeição de Deus e ao mesmo tempo ele viveu a nossa realidade, né? Se tornou homem. Aí ele se torna a ponte, o mediador, o elo de ligação. No versículo 17, é dito assim: ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Vou tratar dessa palavra aí, que não é uma palavra muito comum, né? Subsistem, o que é isso? Sabe, quando você tem dificuldade de entender uma palavra, procura separar suas partes, que às vezes ajuda. Por exemplo, subsistir. Sub tem a ver com uma coisa que está embaixo. Por exemplo, subterrâneo, subsolo. Quando você vai num prédio, o andar subsolo qual que é? É aquele que fica embaixo da terra, né? Então é o que está mais baixo, é o que está lá na fundação do edifício, né? É subterrâneo, embaixo da terra. Então, subexistir. Então quer dizer que ele está por debaixo da existência. Ele garante, ele é o fundamento da existência. De quem? Ele é o fundamento da existência do universo. A gente não acabou de falar que ele é quem dá base, que ele é quem dá estabilidade para o governo? Que as pessoas confiam em Deus, se entregam de coração a Deus porque veem como Deus é através de Jesus? Não é assim? Então, todas as coisas estão fundadas sobre Jesus. Isso é o que o texto quer dizer. Todas as coisas subsistem por ele. O sentido do texto primário é o sentido espiritual. Você não fica pensando que Jesus está lá pensando, vou manter os átomos girando, os elétrons em volta dos núcleos dos átomos, todos girando, né? Ora, irmãos, o poder de Deus faz isso. Ele fala e continua tudo acontecendo, né? Agora, Deus, o que Ele quer é que os seres que vivem no universo vivam felizes, vivam agradecidos, contentes por serem governados por Ele. É isso que Ele quer, entende? E para isso é necessário uma demonstração de amor. E isso foi possível por meio de Jesus, o Filho de Deus. Então, Ele é quem dá estabilidade, Ele é quem garante tudo aqui no universo. Vejam a importância do Filho de Deus. E é por isso que Deus exalta a Jesus. É por isso que nós, quando vamos evangelizar, nós exaltamos a pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Agora, não vamos exaltá-lo como Deus. Por quê? Porque não é, e nem podia ser. Se Jesus fosse Deus, será que esse plano todo aqui ia funcionar? Vamos ver? Biblicamente falando, será que se Jesus fosse Deus, o plano ia funcionar? Não. Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Diz: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. O texto fala de alguém que é invisível e é o único Deus. Quem é esse? Quem é esse? Hã? O Pai. Claro que é Ele. Porque Deus, o Pai, é invisível. Nós não podemos dizer que Jesus é invisível. Jesus nunca foi um fantasma, certo?
E ele pôde ser visto pelos olhos humanos. Deus não pode ser visto, por quê? Porque a sua glória nos mataria. Então esse referido no texto é Deus. E aqui diz que ele é imortal. Deus pode morrer? Não pode morrer. Então se Jesus fosse Deus, nós íamos pecar, ele ia olhar para nós e falar, puxa, que pena, não posso morrer por eles. Ia funcionar o plano da redenção? Não ia funcionar. Então, meus queridos irmãos, graças a Deus que Jesus não era Deus, porque se ele fosse Deus, ninguém ia se salvar. Né? Então, amém por isso. Jesus, um ser com caráter, com moral igual a de Deus. Um ser que participou com Deus na criação, foi criador junto com ele. Um ser que hoje está tão exaltado que ele é a razão do universo ter estabilidade. De garantir que o pecado nunca mais vai voltar por toda a eternidade. Garantir que os súditos do governo de Deus, todos de maneira voluntária, coração aberto e agradecido, vão adorar a Deus, vão servir a Deus por toda a eternidade. Tudo isso, méritos de Jesus. Né? Agora, isso faz de Jesus um Deus? Não, ainda bem. Porque se ele fosse, nada disso tinha acontecido. Entende? Meus queridos irmãos, nós precisamos conhecer a verdade como ela é. O que nós falamos contraria o que muitas igrejas ensinam. O que temos a dizer sobre isso é, bom, espera-se que as igrejas emendem as suas doutrinas e se corrijam. Porque a verdade é essa. A verdade não é nenhuma outra, é essa aqui. Ah, porque eles são orgulhosos, se acham os donos da verdade. Não, aqui é a Bíblia quem está falando. Não é comigo que você deve discutir. Nós estivemos entendendo o sentido do texto bíblico e é isso que ele nos apresenta. E com base no que aprendemos até aqui, nós vamos fechar com uma outra verdade gloriosa, que também está no livro de Colossenses, ainda no capítulo 1, no próximo versículo, que é o versículo 18. Fala assim, Jesus, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Olha só aqui, agora ele vai falando outra coisa, né? Ele é o cabeça quer dizer o chefe, né? O principal, o líder. Ele é o líder da igreja de Deus. Ele é o nosso líder. Ele é o nosso cabeça. Ele é o princípio. Princípio do quê? Aí ele diz aqui, o primogênito dentre os mortos. Eu vou separar, tirar isso aqui, porque a gente já viu. E eu vou escrever isso aqui. Primogênito dentre os mortos. Vamos lá. Primogênito dentre os mortos. Ok. Lá em cima, antes ele tinha falado que na eternidade passada Jesus foi gerado e se tornou o primogênito de toda a criação. O primeiro ser do universo com um caráter igual ao de Deus. Nenhum anjo chegou, foi criado para aprender, e os anjos estão na caminhada, né? Buscando chegar nessa meta aqui de ter um caráter igual ao de Deus. Agora, em seguida a Bíblia traz outra coisa. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Opa! Certamente a Bíblia já está falando daquele domingo da ressurreição, né? Jesus morreu e em seguida ressuscitou. Primogênito nós já vimos, primeiro gerado. Será que Jesus foi o primeiro ser a ressuscitar? Não foi. Não foi. Quem ressuscitou antes? Bom,
Moisés ressuscitou, Lázaro foi ressuscitado por Jesus, a filha de Jairo foi ressuscitada por Jesus, o filho da viúva de Naim, não é assim? Aquele cujo corpo caiu sobre os ossos do profeta Eliseu, né? O filho da mulher que acolhia a Eliseu, né? Eutico, né? E assim por diante. Eutico foi um pouquinho depois, né? Mas enfim, muitas pessoas ressuscitaram, né? E aí? Então Jesus, o sentido da palavra primogênito não é que Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado, corpo ressuscitado. Não é esse. Se não é o sentido físico, só pode ser o sentido espiritual, que é o mesmo lá do princípio. Então, primogênito volta a ser a mesma coisa. O primeiro gerado com um caráter igual ao de Deus, dentre os mortos. Foi o primeiro ser humano que atingiu essa mesma altura, ter um caráter igual ao de Deus. Então, olha como é que foi a vida de Jesus. Lá na eternidade ele estava aqui em cima, né? Aí de repente ele encarna e vem aqui ser um ser humano. Ele nasce como um bebê. E agora como bebê ele tem que formar um caráter. Porque bebê só nasce com traços de caráter. Nasceu como um bebê santo e puro. Mas através de desenvolver bons hábitos, ele teve que formar um caráter. Porque o caráter é fruto dos hábitos. Por isso não dá para dizer bebê tem caráter formado, porque o bebê não tem hábitos ainda. Quer ver? Para explicar um pouquinho melhor. Por que você tem medo daquele rapaz que sai ali da comunidade, hoje em dia não é mais favela, né? Aquele que tem uma cara meio diferente, o mal encarado. Por que você tem medo dele? Né? Será que ele já nasceu daquele jeito, com aquela cara assim que te dá medo? Hã? Não nasceu assim. Só que no decorrer da sua vida, ele foi praticando vários crimes e aquilo foi se tornando uma segunda natureza dentro dele. Até chegar um momento onde realmente você olha aquele olho penetrante, né? Aquela cara carcura caída, né? Cara de quem quer te fazer mal, não é assim? Então o que acontece? O bandido ele é formado, ele não nasce bandido. Da mesma forma, né, aquele que tem o caráter, ele forma o caráter, ele não nasce com o caráter. Jesus veio como uma sementinha no útero de Maria, uma semente santa, não podia ser diferente, porque lá no céu ele era santo. Mas aquele bebê tinha que formar um caráter. E aquele caráter foi formado em muitas lutas contra o eu, exatamente como acontece conosco. Satanás tentava o Filho de Deus, mas o Filho de Deus não consentia, não concordava com as tentações. E ele sempre expulsava o diabo. E aí ele foi formando bons hábitos, que foram construindo um caráter perfeito. E Jesus, como homem, chegou de novo à mesma posição de caráter que ele tinha quando tinha sido gerado lá na eternidade passada. Aqui, igualdade com Deus. Igual ao caráter de Deus. Então, meus queridos irmãos, na humanidade de Jesus ele fez isso aqui, ó. Até vou assinalar com outra cor. Aqui, ó. Esse foi o trabalho. É uma subida, toda subida é difícil. E é o mesmo que nós temos. Nós também temos que formar um caráter perfeito. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo vem no nosso coração. E aí, nós temos uma sementinha santa dentro de nós, assim como Jesus quando nasceu. Então, cada vez que uma pessoa se converte, ela é um bebê espiritual. É como se fosse Jesus na manjedoura, né? E a partir dali ela tem que fazer o quê? Crescer, formar um caráter através de bons hábitos, vitórias contra Satanás, vitórias contra o eu, contra o pecado. E aí ela vai formando um caráter e vai subindo. E qual é a nossa meta? Chegar aqui, ó. Opa, caiu. Deixa lá. Nossa meta é chegar aqui. Paulo fala que esse é o nosso alvo, o pleno, o prêmio da vocação
em Cristo Jesus, coisa que nós já estudamos na semana passada. Vou só dar o texto antes da gente finalizar, tá bom? Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 12 até 14. Paulo diz: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o alvo. O alvo é ser como Jesus foi. O alvo é ser o segundo gerado de toda a criação, né? Em vez de ser o primogênito, é o segundo gênito aqui, né? O terceiro, o quinto, não importa. O que importa é chegar. Tenho que chegar. Aí está a nossa meta. Deus fala do seu povo nos últimos dias e mostra que todos eles seguem esta meta, porque a característica deles revela. Em Apocalipse 14, versículo 12, o Senhor diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Sim? Poderia explicar de outra forma, por que dentre os mortos ainda não... Ok. Por que Jesus é o primeiro gerado dentre os mortos? Não diz a Bíblia que antes de nós nos convertermos, conforme Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados? Né? Nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. E aí acontece que Jesus veio para esse mundo, e esse mundo cheio de ofensas e pecados, e dentre todos esses mortos que caminham, dos quais Jesus estava rodeado, quais mortos que caminham? Os Anás, Caifás, o sumo sacerdote, né? Os judeus interesseiros, quanta gente aí espiritualmente morta, mas fisicamente viva, não é assim? Mas dentre todos eles, Jesus foi o primeiro a chegar aqui, né? Nós podemos chegar? Podemos, porque Jesus é o primeiro dentre todos esses mortos que chegou. Né? O outro sentido que transparece daqui também, Jesus levou todos os pecados sobre si na cruz, e foi assim que ele morreu, né? Mas quando ele ressuscitou como? Perfeito, pelo poder de Deus. E assim também nós precisamos receber a virtude da ressurreição para formar um caráter perfeito. E se o nosso caráter estiver devidamente preparado, quando Jesus vier, ele vai chamar à vida todos os que têm caráter semelhante ao dele. E aí ressuscitarão também, né? Mas acredito eu que o significado que mais reflete o primogênito dentre os mortos é justamente aquele Jesus Cristo de Nazaré, que venceu o pecado enquanto em vida, embora rodeado de pessoas mortas espiritualmente. Isso representa a vitória que ele obteve, a qual todos nós temos de obter também, né? E por que transparece esse significado? Volta lá para Colossenses 1, verso 18, vamos ver se isso fica claro para todos. Ele é o princípio do quê? Da igreja. Então, se ele é o princípio da igreja, aqui a Bíblia está referindo-se a Jesus como exemplo nosso, certo? Nós um dia estivemos mortos espiritualmente, não convertidos, em nossas ofensas e pecados. E aí nós nascemos de novo quando aceitamos a Jesus. O Espírito Santo foi derramado sobre os nossos corações. E aí nós nos tornamos parte da igreja. Mas o princípio da igreja quem é? É Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele é aquele que chegou onde nós devemos chegar. Então ele é o princípio da igreja perfeita. E aí a gente podia entrar até no outro conceito. Não há igreja se não for perfeita.
Embora existam muitos prédios onde você veja escrito o nome igreja, 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 Deus não reconhece nenhuma dessas denominações como igreja. Porque a igreja, no sentido bíblico, ela é uma igreja perfeita, é aquela que se origina em Cristo, tem o seu início em Cristo, tem a sua origem em Cristo, e Cristo é perfeito. Então não há o que se falar sobre igreja se não houver perfeição ali. Se não houverem pessoas que guardam seus mandamentos, pessoas que dormem de consciência tranquila, obedientes a tudo que conhecem, não há o que se falar. Voltando, ele é o primogênito dos mortos, está lá no verso 18. Ele diz, para que em tudo tenha a preeminência. O que é ter a preeminência? Eu posso dizer o seguinte, quer ver? Ter a preeminência. O craque do time é o preeminente. É o que mais se sobressai. Não é assim? É o melhor, é o mais importante. Então, Jesus, lá no passado, desde que existem anjos, desde que existem seres, Jesus sempre foi o primeiro, junto com o Pai. Aquele de caráter mais exaltado, caráter igual do Pai, certo? Então ele já tinha preeminência lá no céu, já era o primeiro, em posição. Agora, quando ele vem como ser humano, ele conquista o mesmo caráter. Então ele de novo é o primeiro. Então em tudo ele tem a preeminência. Ele é o primeiro dentre os que nunca caíram, lá entre os anjos, porque ele já foi gerado acima. E ele é o primeiro dentre a raça que um dia caiu, a humanidade. E o primeiro dentre as criaturas, porque ele assumiu um corpo de criatura. Interessante isso, né? Lá em Hebreus capítulo 10, a Bíblia diz que Deus preparou um corpo para Jesus. Abram lá em Hebreus 10. Deus preparou um corpo. Versículo 5, falando a respeito de Jesus. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Está aqui na minha, né? Ou ofereceste, está aí na outra versão. Corpo, quer dizer, Jesus tem um corpo de criatura até hoje. Pensa que humilhação foi isso, né? Ele tinha um corpo à semelhança de Deus, em forma de Deus, como diz em Filipenses 2, verso 5. E agora, corpo de criatura. E mantém esse corpo até hoje. Aí a gente vê que o amor é o amor que desce para salvar os que estão caídos. Que nós sejamos assim também, em nome de Jesus. Amém? Amém. Né? Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós, diante da maravilhosa revelação do Teu Filho amado, só temos que nos curvar e Te adorar e reconhecer a Tua suprema majestade, o Teu infinito amor e glória. E tudo aquilo que se reflete fisicamente na glória da Tua presença é justo e reflete a glória interna do Teu caráter, a qual nós somos tardios em apreciar. Perdoe-nos, ó Senhor, as nossas falhas, as nossas rebeliões, os nossos pecados e a nossa desobediência. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos em perfeita conformidade contigo, a que o nosso caráter seja formado à perfeita semelhança do Senhor Jesus Cristo e do Teu também. Derrama o Teu Espírito sobre a Tua igreja, ó Deus, operando essa grande, miraculosa transformação. E ajuda-nos a cada dia a andar neste caminho, o bom caminho. Pedimos a Deus estas bênçãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Adianto desde já o convite para você que foi convencido de que a verdade, a luz, a glória de Deus é transmitida por meio deste ministério, desta igreja, o ministério Quarto Anjo Advertência Final. Se é o teu desejo unir-se a este povo,
conhecer mais da palavra, para amanhã dar o passo do batismo, entre em contato conosco. Tome nota do nosso telefone, por favor. WhatsApp, digo, número 41 99509 8425. Vai ser um prazer, uma alegria poder te auxiliar nesta caminhada. Te convido também a seguir acompanhando as transmissões que ocorrem terças-feiras a partir de 8 horas da noite e sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã é a Escola Bíblica das Crianças e 11 horas da manhã, mensagem do culto. Nós vamos ficando por aqui, mas eu gostaria de antes invocar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Se você desejar, feche os teus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.